Olá meninas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é o último dia que eu gravo vídeo aqui nessa casa que eu posso dizer que é minha casa antiga. E eu estou em um período de mudança, realmente, até daqui a 4 dias eu tenho que tirar tudo. Mas eu resolvi parar para descansar hoje. E a pergunta que não quer calar: você já se sentiu culpada por descansar? Eu já me senti várias vezes e talvez você também. Porque às vezes a gente fica numa correria do dia a dia e o mundo de hoje nos ensina a correr. E correr bem. Se não correr, você não consegue. Só que, meninas, a palavra do Senhor, ela vai falar algo muito, mas muito intencional pra gente e até o período de descanso. Lá em Levítico 23 vai falar sobre Levítico 23, 3. 6 dias obra se fará, mas ao sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é, e em todas as vossas habitações. E vai continuar dizendo que é uma ordenança perpétua. E eu tenho observado esse descanso faz algum tempinho já. Algumas vezes nós burlamos esse descanso por talvez estar em algum local ou talvez em um período de sequências, né, de trabalho. Mas a grande realidade da nossa vida, da mulher real de hoje, é que muitas das vezes existe uma sobrecarga tão grande na nossa vida e algo tão forte agarrado em nós que é produz, 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 que na hora de descansar nós não sabemos ao certo como começar, como continuar e como terminar um descanso. Mas quando a gente vai falar sobre o Shabat, porque hoje é Shabat, quando a gente vai falar sobre Shabat, a gente vai descobrir que, na verdade, o descansar não é só para quem está cansado ou para quem está na correria, mas o descansar é saber que mesmo o mundo estando em correria, mesmo todo mundo correndo, eu tenho certeza que tem muita gente correndo ao seu redor. Por exemplo, aqui mesmo, eu moro em uma avenida. Todos estão correndo hoje. E talvez tem pessoas que vão parar aqui meia-noite, ou tem gente que trabalha a noite toda. Mas Deus nos ensina a parar, a analisar, a descansar nele. E você, mulher, que não para o dia todo, porque a gente tem muitas coisas para fazer. Nós temos louça para lavar, comida para fazer, quem tem filho, filho para cuidar, marido para estar acompanhando. Tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor que talvez a palavra descanso seja algo ilógico para mim, para você. E sendo que se você não consegue descansar, você não alcança uma excelência no seu trabalho. Por exemplo, o corpo do ser humano, não só da mulher. Quando você está fazendo algum exercício na academia, por exemplo, se você não descansar, o seu corpo não vai aguentar e ele não vai chegar, talvez, em uma exatidão daquilo que você quer. Não vai chegar, talvez, aquele músculo que você quer porque você não teve o período de descanso. Se você não tem um sono adequado, você não consegue produzir no outro dia. Com exceção, que eu tenho até uma amiga que passa a noite toda sem trabalhando, né? Ela troca a noite pelo dia, mas ela precisa descansar em algum momento. O que eu quero chegar ao ponto? Chegar um ponto de descanso. Essa culpa. No início, quando eu comecei a descansar, eu me senti culpada porque eu vou descansar se na realidade existe uma correria, existe uma vida corrida para que eu possa correr. A vida é uma correria. Essa era a minha rotina diária, a minha frase de todos os dias. A vida é uma correria. Então, por que eu tenho que descansar?
Então, os períodos de descansos que eu tinha, e quando eu comecei o Shabat, era um desespero, porque se estavam todos correndo e eu estava lá, descansando. Mas quando eu aprendi que realmente descansar em Deus é você parar, analisar toda a sua vida, saber que, na verdade, quem soprou a vida é em você. Ele te ensina a parar, a você se conectar com ele, se conectar com aquilo que está dentro de você, que é a eternidade. Escute muito bem. Todo ser humano tem eternidade dentro de si. E quando o ser humano ele não consegue se conectar com essa eternidade, que é o eterno Adonai, não consegue se conectar com essa eternidade que existe dentro de cada um, você não consegue exercer a função que você nasceu para fazer. E de verdade, todo ser humano nasceu para servir a algo, servir ao Senhor, servir um ao outro. Você olha para todos os lados, até no emprego. Se você não tem emprego, você é dona de casa, você serve ao outro o tempo todo em tudo que você for fazer. E isso é o que o nosso Pai Adonai nos ensinou, o nosso Deus. Se você não serve a alguém, você não está servindo para nada, né, na verdade. Mas no fim, todos, em algum momento já serviu alguém. Então, se a gente não para e não obedece essa lei de descanso, nós não conseguimos nos conectar com aquilo que está dentro de nós. O mundo sempre vai estar correndo, meninas. O mundo sempre vai estar ali te dizendo: você deve correr, você deve enfrentar a maratona da sua vida. Mas quando a gente se volta para a palavra, a gente vai enxergar que existe um Deus que fala: você não precisa correr. Você pode parar, você pode cumprir o Shabat como ordenança minha e descansar em mim. E o que é descansar em Deus? É estar conectada com Ele, é observar as suas leis e olhar para a Bíblia e entender que ela foi escrita em hebraico por pessoas que eram judias, israelitas, que você pode pesquisar os originais ou simplesmente estar em família e entender que família é um projeto de Deus. É também, não é paralisar total, ai, agora eu não vou fazer nada no sábado. É fazer a comida que você gosta, é talvez fazer o passeio que você gosta, talvez dormir aquele sono de qualidade que você gosta e poder acordar e fazer o que você gosta. Estar com o seu esposo ou estar com os seus filhos. E talvez você não se atenta para isso. Quando começa o Shabat? Biblicamente, o dia começa ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol de sexta-feira, se inicia o Shabat. Onde se diz essa questão do pôr do sol? Do dia bíblico, né? Lá em Gênesis. A gente vai poder analisar que esses são os dias bíblicos. E toda sexta-feira à noite, ali quando vai se dando o pôr do sol, você pode parar e analisar. É o período que eu tenho para descansar, em que o Senhor, Ele ordenou que todo ser humano deveria parar e descansar. E a pergunta é, se até Ele descansou, por que você, como criação, não pode fazer isso? E não é um descansar porque você está cansada. Às vezes, na sexta-feira à noite, você não precisa estar cansada para cumprir o Shabat, para ter o descanso. Mas às vezes você só quer, talvez, sair, talvez estar com seu esposo, dar atenção a ele, dar atenção aos seus filhos, que passou de segunda a sexta na escola. E quantas vezes na semana a gente passa pela nossa família e a gente não enxerga eles como eles são, como é a nossa família, como é o nosso irmão, como é a nossa mãe, o nosso pai, como é o marido, como é o filho. Então, sexta-feira à noite e todo o sábado, o dia de hoje,
você tenha a oportunidade de olhar para o próximo e dizer: eu estou descansando. Estou descansando naquele que descansou primeiro do que eu. Naquele que disse que esse descanso é bom para mim. E eu vou descansar nele. O mundo sempre vai te falar que isso é ultrapassado ou que você não precisa cumprir isso. Mas existe uma outra questão. Quem não descansa, diz aí pra mim, quem não descansa, o que acontece? Entra em colapso. Então o que eu sugiro? Meninas, encontre esse local de descanso. Porque existe um local de descanso em cada uma. E esse descanso está no Senhor. E eu não falo sobre você levantar sua mão e aceitar Jesus. Ai, Deus, Adonai. Não é sobre isso. Até porque nós é que estamos longe de Deus. E é Ele que tem que nos aceitar. Quando você começa a dizer para você mesmo, eu não tô falando que você precisa estar na igreja para isso não, tá bom? Mas quando você começa a querer, tentar cumprir as leis de Deus, Ele vai olhar com bons olhos para isso. Todo ser humano deveria cumprir as leis de Deus. E a lei de descanso não é uma lei humana, mas ela é uma lei de Deus. Uma lei que, se ela não é cumprida, ela limita o ser humano. A terra precisa descansar. Quem planta, né? Tem muitas mulheres que plantam, e talvez você seja uma delas. Quem planta sabe que a terra precisa de um período de descanso. E quando ela não descansa, ela não produz mais. A pergunta é: e você, mulher fértil, terra de Deus? Você tem produzido pouco? Você tem produzido muito? E pode ter certeza que isso também tem um grande indício pelo seu período de descanso. Se você não está produzindo tanto, tenta descansar. Você vai ver que vai produzir mais. Então é isso, meninas. Tenha um Shabbat Shalom abençoado, que é um sábado de paz, abençoado pelo Senhor. Que Ele te direcione melhor em todas as suas decisões. E até a próxima, na casa novíssima. E eu espero vocês lá. E que tenhamos um sábado abençoado pelo Senhor. Um beijão.